Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Elias Monteiro. Tenho 60 anos hoje e sou pizzaiolo aqui em Taubaté, interior de São Paulo. Trabalho na mesma esquina do centro há mais de 20 anos, fazendo massa, temperando molho, cuidando do forno que conhece minhas mãos melhor que qualquer pessoa. As pessoas me conhecem como o Elias da pizzaria, aquele que sempre tem um sorriso cansado mas sincero, que pergunta se está tudo bem com a família, que lembra do sabor preferido dos clientes antigos. Mas hoje eu quero dividir com vocês uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que me ensinou que Deus não apenas sussurra. Às vezes, quando precisa, Ele grita. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Era outubro de 2005 quando tudo começou a mudar. Naquela época eu tinha 41 anos e vivia uma vida que parecia massa crua, sem forma, sem sabor, sem propósito. Acordava às 5 da manhã, caminhava 15 minutos até a pizzaria, trabalhava 12 horas seguidas amassando, temperando, servindo, e voltava para casa quando o sol já tinha se escondido há muito tempo. Minha rotina era tão mecânica quanto o movimento das minhas mãos na massa. Esticar, dobrar, sem pensar, sem sentir. Chegava em casa e encontrava Irene, minha esposa, terminando de lavar a louça do jantar que eu havia perdido mais uma vez. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem no plantão da noite. Então nossos caminhos se cruzavam apenas naqueles poucos minutos antes dela sair para o hospital. Conversávamos sobre contas, sobre Daniel, nosso filho de 17 anos, sobre problemas práticos da vida. Nunca sobre sonhos, nunca sobre sentimentos, nunca sobre o vazio que crescia entre nós como uma massa sem fermento. Daniel estava naquela idade difícil, sabe? Cabelo comprido, roupas largas, sempre com aqueles fones de ouvido grudados na cabeça como se o mundo lá fora fosse barulhento demais. Ele chegava da escola, pegava alguma coisa na geladeira e se trancava no quarto. Quando eu tentava conversar, recebia respostas de uma palavra só. Como foi a escola? Boa. Tem lição? Não. Precisa de alguma coisa? Não. Era como tentar conversar com uma parede. Nossa situação financeira estava apertada como massa sovada demais. O aluguel da casa sempre atrasava alguns dias. As contas de luz e água vinham com aqueles avisos vermelhos de corte. E Daniel precisava de um tratamento dentário que custava quase meu salário inteiro de um mês. Irene fazia horas extras no hospital sempre que podia, mas parecia que por mais que trabalhássemos, o dinheiro nunca era suficiente. Vivíamos naquela correria constante de quem está sempre correndo atrás do próprio rabo. Irene frequentava a Igreja Assembleia de Deus da rua de trás, desde que se converteu, uns 10 anos antes de nos casarmos. Ela sempre me convidava para ir, mas eu arranjava desculpas. Estou cansado. Tenho que trabalhar cedo amanhã. Igreja não é para mim. Ela insistia com aquela paciência que só uma mulher de fé tem, mas eu resistia. Achava que religião era coisa para pessoas fracas, para quem precisava de muleta para aguentar a vida. Mas Irene não desistia. Aos domingos, quando a pizzaria fechava mais cedo, ela perguntava de novo: Elias, vem comigo hoje? Só desta vez? E eu olhava para ela, vestida com aquela roupa simples mas arrumada, cabelo preso, uma esperança no olhar que me fazia sentir culpado por dizer não. Até que um domingo, mais por cansaço de resistir do que por vontade, eu falei: está bem, eu vou. A igreja era pequena, simples, com aquelas cadeiras de plástico branco e um ventilador de teto que fazia mais barulho que vento. Sentei no fundo de braços cruzados, olhando o relógio a cada 5 minutos. O pastor falava sobre coisas que pareciam distantes da minha realidade: salvação, propósito, chamado de Deus. Eu pensava nas pizzas que deixei preparadas para segunda-feira, nas contas que venciam na terça, no dinheiro que não tinha para pagar. Mas fui voltando. Primeiro por Irene, depois por curiosidade. Alguns hinos me tocavam sem eu entender porquê. Algumas orações mexiam com algo lá no fundo do peito que eu não sabia explicar. E o pastor, um homem simples como eu, falava de um jeito que até mesmo alguém como eu conseguia entender. Foi numa quarta-feira de outubro, num culto de oração que tinha poucas pessoas, que tudo mudou. O pastor estava pregando sobre Jonas, aquele homem que fugiu do chamado de Deus
e acabou na barriga de um peixe. Ele falava sobre como às vezes a gente foge da própria vida, foge dos problemas, fuge de Deus, fuge de si mesmo. E quando ele disse, Jonas estava fugindo de Deus, mas principalmente estava fugindo de quem ele deveria ser. Alguma coisa quebrou dentro de mim. Comecei a chorar ali mesmo, na cadeira de plástico do fundo da igreja. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento. Eu estava fugindo. Fugindo de ser marido de verdade, pai de verdade, homem de verdade. Estava vivendo como um fantasma da minha própria vida, fazendo massa todo dia, mas nunca crescendo. Quando o pastor fez o apelo, meus pés se moveram sozinhos. Caminhei até a frente, me ajoelhei naquele altar simples e falei com Deus pela primeira vez na vida de verdade. Não pedi dinheiro, não pedi facilidades. Pedi perdão por ter desperdiçado tantos anos e pedi uma nova chance de ser quem eu deveria ser. Irene chorou tanto que molhou meu ombro inteiro. Daniel não estava lá para ver, mas quando contamos para ele em casa, ele apenas balançou a cabeça como quem diz, logo passa. Eu não o culpava. Quantas vezes ele já tinha visto promessas serem quebradas? Mas desta vez era diferente. Eu sentia algo novo queimando no peito como um forno que tinha sido aceso pela primeira vez. Comecei a ler a Bíblia de manhã, antes de ir para o trabalho. Orava antes das refeições, mesmo Daniel revirando os olhos. Tentava conversar mais com Irene, perguntava sobre o trabalho dela, sobre os pacientes, sobre os sonhos que ela guardava no coração. O pastor me falou sobre um curso de capelania que a igreja oferecia aos sábados. Elias, você tem um coração de servo. Talvez Deus queira usar você para levar esperança a quem mais precisa. Eu ri da ideia no início. Quem era eu para pregar para alguém? Um pizzaiolo que mal sabia ler direito, que nunca tinha estudado teologia, que ainda estava aprendendo a ser cristão. Mas me inscrevi mesmo assim. Durante 6 meses, todos os sábados, eu ia para a igreja aprender sobre como visitar hospitais, asilos, presídios. Aprendia versículos de cor, praticava orações, estudava como consolar quem estava sofrendo. Era como aprender uma receita nova. Só que desta vez não era para o estômago, era para a alma. As primeiras visitas foram no hospital regional. Eu tremia entrando nos quartos. Não sabia o que falar para pessoas que estavam doentes, com medo, longe da família. Mas aos poucos fui percebendo que elas não precisavam de palavras bonitas ou teologia complicada. Precisavam de alguém que se importasse, alguém que orasse com elas, alguém que lembrasse elas de que não estavam sozinhas. Depois vieram os asilos, velhinhos que os filhos visitavam uma vez por mês, se muito. Eles me contavam histórias da juventude, falavam dos netos que mal conheciam, choravam saudades de casa. Eu ouvia, orava. Às vezes, só ficava ali em silêncio segurando a mão enrugada de alguém que precisava sentir o calor humano. Foi o pastor Ademir que me falou sobre o presídio. Elias, você tem jeito com pessoas quebradas. No Pemano tem muita gente precisando ouvir que Deus não desistiu delas. O Pemano era o presídio Dr. Edgar de Magalhães Noronha, ali mesmo em Taubaté. Eu sempre passava na frente quando ia ao centro, mas nunca tinha prestado atenção. Era só um prédio grande, cercado, que eu ignorava como se não existisse. Peço desculpas antecipadamente se alguns detalhes da minha história não estiverem perfeitos. São quase 20 anos, e a idade às vezes embaralha as lembranças. Mas os pontos importantes, os momentos que marcaram minha alma, esses estão preservados como se tivessem acontecido ontem. Porque há coisas que a gente nunca esquece, principalmente quando Deus resolve falar tão alto que até os surdos escutam. A primeira vez que pisei no Pemano foi num sábado de março de 2006. Eu tinha me preparado durante semanas, estudando versículos sobre perdão e esperança, ensaiando na frente do espelho como falar para homens que tinham cometido crimes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela realidade. O cheiro me atingiu antes mesmo de entrar completamente. Era uma mistura de mofo, suor, desinfetante barato e algo mais que eu não conseguia identificar. Depois descobri que era o cheiro do medo e da desesperança. As paredes eram cinzentas, pintadas com aquela tinta que descasca nos cantos, e o barulho das grades se fechando atrás de mim fez meu coração acelerar como se estivesse correndo. O agente Macedo, um homem baixo, moreno, sempre carrancudo, me levou pelos corredores explicando as regras básicas. Pastor, aqui dentro você não entra com nada além da Bíblia. Não aceita nada que eles ofereçam,
Não faz promessas que não pode cumprir. E se alguma coisa ficar estranha, você me chama. Ele falava como quem já tinha visto muita coisa, e os olhos dele tinham aquele cansaço de quem trabalha num lugar onde a esperança é artigo raro. Quando chegamos ao pátio coberto onde eu faria a primeira pregação, meus joelhos quase falharam. Havia uns 20 homens sentados em bancos de concreto, me olhando com uma mistura de curiosidade, desconfiança e tédio. Alguns eram jovens, outros já tinham cabelos grisalhos. Alguns estavam tatuados dos pés à cabeça, outros pareciam pessoas comuns que você encontraria na rua. Mas todos tinham algo em comum. Aquele olhar vazio de quem tinha perdido a fé na vida. Comecei a falar e minha voz saiu trêmula, insegura. Eu tinha decorado um sermão sobre o ladrão na cruz, mas as palavras se embaralharam na minha boca como massa grudenta. Gaguejei, esqueci versículos, suei frio dentro daquele jaleco de capelão que parecia pesado demais para mim. Alguns presos riram baixinho, outros simplesmente me ignoraram, mexendo no aparelho de rádio pequeno que tinham ou conversando entre si como se eu não estivesse ali. Foi um desastre completo. Terminei a pregação em 15 minutos, quando deveria ter durado pelo menos 40. Quando ofereci oração, apenas 3 homens levantaram a mão, e mesmo assim parecia mais por educação do que por interesse real. Saí de lá humilhado, questionando se Deus não tinha se enganado comigo. No caminho de volta para casa, parei no ponto de ônibus e chorei. Ali mesmo, na frente de todo mundo, um homem de 41 anos chorando como criança. Pensei em desistir, em falar para o pastor que capelania não era para mim, que eu deveria me contentar em fazer pizzas e deixar o ministério para pessoas mais preparadas. Mas alguma coisa dentro de mim não deixava desistir. Era como se uma voz sussurrasse no meu ouvido. Volta. Não é sobre você, é sobre eles. Durante a semana, orei muito, estudei mais e me preparei para voltar no sábado seguinte. A segunda visita foi diferente. Não melhor, mas diferente. Desta vez eu não tentei impressionar ninguém. Falei simplesmente, do coração, sobre segundas chances. Contei um pouco da minha própria história, como eu tinha vivido anos desperdiçando tempo, fugindo dos problemas, sendo mau marido e mau pai. Alguns prestaram mais atenção. Foi nessa segunda visita que notei 2 presos em particular. Um era um jovem franzino. Devia ter uns 20 anos, coberto de tatuagens que contavam uma história de dor desde cedo. Ele ficava sempre no fundo, encostado na parede, me observando com aqueles olhos claros que contrastavam com a pele morena. Nunca falava nada, nunca fazia perguntas, mas prestava atenção em cada palavra. Os outros o chamavam de Biel. O outro era um homem negro, alto, musculoso, que me olhava com um ódio que eu conseguia sentir fisicamente. Ele tinha uma tatuagem de lágrima no rosto e sempre ficava cercado de outros 2 ou 3 presos que pareciam segui-lo. Quando eu falava sobre amor de Deus, ele revirava os olhos. Quando mencionava perdão, ele fazia comentários irônicos para os colegas. Descobri depois que o chamavam de Wallace, mas o apelido dele era Perna. Na terceira visita, aconteceu algo que mudou tudo. Um detento mais velho, cabelos grisalhos, jeito calmo, se aproximou de mim depois da pregação. Irmão, meu nome é Josué. Posso falar com o senhor um minutinho? Ele tinha uma presença diferente dos outros, como se carregasse uma paz que não combinava com aquele lugar. Josué me contou que tinha sido traficante, que comandava uma boca de fumo grande na zona leste de São Paulo, mas que tinha se convertido na prisão 2 anos antes. Irmão, a gente precisa de alguém que venha aqui com o coração limpo. Tem muito charlatão que aparece aqui prometendo mundos e fundos, mas o senhor é diferente. Não desista não. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma insegura. Josué se tornou meu auxiliar não oficial. Ele ajudava a organizar os bancos, separava as bíblias que eu levava. Às vezes até preparava o terreno antes eu chegar, conversando com os outros sobre a mensagem da semana anterior. Era um líder natural, respeitado até pelos que não eram convertidos. Com o passar dos meses, um pequeno grupo começou a se formar. Além de Josué, havia Biel, que continuava calado, mas nunca faltava às reuniões, e mais uns 5 ou 6 que demonstravam interesse genuíno. Começamos um estudo bíblico semanal, além da pregação dos sábados. Era gratificante ver alguns daqueles homens descobrindo que não eram apenas seus crimes, que tinham valor aos olhos de Deus. Mas também crescia a hostilidade de outros grupos.
Wallace e seus seguidores faziam comentários cada vez mais ameaçadores. Pastor, um dia você vai descobrir que Deus não manda neste lugar. Ele disse uma vez, me encarando fixamente. Macedo me alertou para ter cuidado. Pastor, esse Wallace é perigoso. Ele tem histórico de violência, já participou de 2 rebeliões em outros presídios. Se eu fosse o senhor, ficaria longe dele. Eu tentava não demonstrar medo, mas confesso que algumas noites voltava para casa apreensivo. Irene percebia minha tensão. Elias, se esse lugar está te fazendo mal, você pode parar. Deus vai entender. Mas eu sabia que não podia parar. Havia encontrado meu propósito ali, no meio daqueles homens quebrados, perdidos, esquecidos pela sociedade. Daniel começou a fazer perguntas sobre meu trabalho no presídio. Pai, você não tem medo? Era a conversa mais longa que tínhamos tido em meses. Expliquei que tinha medo, sim, mas que às vezes fazer a coisa certa dá medo mesmo. Você é mais corajoso do que eu pensava, ele disse. E aquelas palavras valeram mais que qualquer elogio que eu já tinha recebido. Uma tarde, Josué me puxou de lado com cara preocupada. Irmão, tem umas conversas estranhas rolando aqui. Tem gente falando em salve, em ordem que vem de fora. Eu não entendo direito, mas mantenha-se em oração. Tem coisa pesada vindo por aí. Ele não conseguiu ou não quis explicar melhor, mas a preocupação nos olhos dele me deixou inquieto. Naquela noite, orei mais intensamente do que nunca. Senti uma estranha paz, mas também uma sensação de que algo importante estava para acontecer. Não sabia ainda que em poucas semanas minha fé seria testada de uma forma que eu jamais poderia imaginar, e que o presídio onde eu tentava levar esperança se tornaria o palco do maior milagre da minha vida. Biel continuava me observando em silêncio, mas percebi que às vezes seus olhos se enchiam de lágrimas durante as orações. Wallace continuava me encarando com aquele ódio visceral, como se eu representasse algo que ele queria destruir. E Josué, meu mentor e amigo, continuava me alertando sobre perigos que eu ainda não compreendia completamente. Era como se todos nós estivéssemos caminhando em direção a algo maior, algo que mudaria nossas vidas para sempre. Eu só não sabia ainda que quando Deus decide demonstrar seu poder, até o lugar mais improvável pode se tornar palco do sobrenatural. Abril de 2006 trouxe uma sequência de problemas que testaram minha fé recém-encontrada de todas as formas possíveis. Era como se o diabo tivesse resolvido apertar o cerco de todos os lados ao mesmo tempo, tentando me fazer desistir daquilo que eu sabia ser meu chamado. Tudo começou numa segunda-feira, quando recebi uma ligação da escola do Daniel. A diretora, Dona Marlene, uma senhora que eu conhecia de vista das reuniões de pais, falou com aquela voz séria que já anuncia problema. Seu Elias, preciso que o senhor venha aqui urgente. O Daniel foi pego com maconha no banheiro da escola. Meu mundo desabou naquele momento. Fechei a pizzaria na correria, deixei as massas pela metade e corri para a escola com o coração batendo descompassado. Quando cheguei, encontrei meu filho sentado numa cadeira na diretoria, cabisbaixo, com aquela cara de quem foi pego em flagrante, mas não demonstra nem um pingo de arrependimento. A pequena quantidade de maconha estava ali, em cima da mesa da diretora, como prova concreta de que eu tinha falhado como pai. No caminho para casa, tentei conversar com Daniel, mas ele estava irredutível. Pai, para de drama. Todo mundo fuma. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Quando falei sobre decepção, sobre exemplo, sobre o futuro dele, ele explodiu. Exemplo? Que exemplo? Você passava o dia inteiro fora de casa, nem sabia se eu existia. Agora que virou crente, quer bancar o pai do ano. As palavras dele me cortaram como faca afiada porque eram verdade. Durante anos eu realmente tinha sido um pai ausente, mais preocupado com massa de pizza do que com meu próprio filho. Daniel, eu sei que falhei muito com você, mas agora eu estou tentando mudar, tentando ser diferente. Ele apenas balançou a cabeça. Tarde demais, pai. Tarde demais. A situação piorou quando descobrimos que Daniel tinha que responder a um processo por porte de drogas. Precisávamos de um advogado, e advogado custa dinheiro que não tínhamos. Usei todas nossas economias, que não eram muitas, para contratar Dr. Mário, um advogado conhecido que cobraria R$3.000 para livrar Daniel da cadeia. Irene trabalhou dobrado no hospital, pegando todos os plantões extras que apareciam. Eu estendia meu horário na pizzaria até tarde da noite, preparando massas para o dia seguinte, limpando o forno, organizando ingredientes.
Chegava em casa depois das 11, exausto, e encontrava Irene igualmente esgotada. Nossas conversas se resumiam a calcular contas e dividir preocupações. Foi nessa época que as críticas na igreja começaram a apertar. O obreiro Tarcísio, um homem de uns 45 anos que sempre se achava dono da verdade, começou a fazer comentários maldosos sobre meu trabalho no presídio. Irmão Elias está negligenciando a própria família para cuidar de bandidos. Ele disse numa reunião de obreiros na frente de todo mundo. A humilhação foi completa quando ele questionou publicamente se pessoas sem preparo teológico deveriam estar ministrando em ambientes tão delicados. Capelania é coisa séria, não é para qualquer um que fez um cursinho de 6 meses, ele declarou, me olhando diretamente nos olhos. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Pastor Ademir, que sempre me acompanhava nas visitas, tentou me defender, mas de forma tímida. Irmão Tarcísio, o Elias tem um coração sincero, e Deus usa vasos simples. Mas até nas palavras dele eu senti uma certa hesitação, como se ele mesmo estivesse questionando se eu tinha capacidade para aquele ministério. Saí daquela reunião arrasado. Durante toda a semana, evitei ir à igreja. Irene percebeu minha tristeza, mas não sabia como me consolar. Elias, se esse homem está te fazendo mal, talvez seja melhor você se concentrar na nossa família mesmo. A gente precisa de você aqui. Era uma sugestão carinhosa, mas que mexeu ainda mais com minha insegurança. Foi então que apareceu a tentação mais forte. Seu Antônio, dono da pizzaria Bela Massa, em São José dos Campos, uma das mais famosas da região, me procurou com uma proposta irresistível. Elias, todo mundo fala bem do seu trabalho. Quero te contratar como pizzaiolo-chefe. Salário de R$ 4.000, todos os benefícios, casa da empresa para você morar. O que você acha? R$ 4.000 era quase o dobro do que eu ganhava na pizzaria de Taubaté. Com aquele dinheiro, poderíamos pagar o advogado do Daniel sem apertar tanto. Irene poderia trabalhar menos. Eu poderia dar uma vida melhor para minha família. A proposta era uma resposta de Deus para nossos problemas financeiros, ou pelo menos era assim que eu queria acreditar. Durante 3 dias, carreguei a proposta na cabeça como peso morto. Irene ficou animada. Elias, essa pode ser nossa chance de recomeçar. São José é cidade maior, tem mais oportunidades para o Daniel também. Até Daniel demonstrou interesse. Pai, lá eu posso estudar numa escola melhor, longe das más influências daqui. Mas toda vez que eu pensava em aceitar, lembrava do rosto do Biel, sempre calado, mas sempre presente nas pregações. Lembrava do Josué, que tinha se tornado mais que um auxiliar, tinha virado um amigo verdadeiro. Lembrava até mesmo do Wallace e seu olhar de ódio. Talvez ele mais do que ninguém precisasse ouvir sobre o amor de Deus. No presídio, as coisas também estavam ficando tensas. Numa das visitas, notei que Josué estava diferente, mais quieto, evitando conversar comigo depois da pregação. Quando consegui falar com ele reservadamente, ele sussurrou: Irmão, tem coisa estranha rolando aqui. Tem gente de fora mandando recado, falando em movimento, em data marcada. Eu não posso falar muito, mas o Senhor mantenha-se em oração. Uma semana depois, Josué simplesmente desapareceu. Quando perguntei para Macedo onde ele estava, o agente deu de ombros. Foi transferido durante a noite. Ordem superior. Não posso dar mais detalhes. Mas outros presos sussurravam coisas diferentes. O Josué falou demais, dizia um. Ele sabia de coisa que não devia saber, comentava outro. O desaparecimento de Josué me deixou muito preocupado. Ele era meu braço direito ali dentro, o homem que me dava segurança para continuar. Sem ele, me senti como um peixe fora d'água. Biel tentou ocupar o lugar dele, organizando os bancos e distribuindo as Bíblias, mas o jovem continuava tímido demais para ser um líder. Wallace, por outro lado, ficou ainda mais ameaçador após o sumiço de Josué. E aí, pastor? Viu como as coisas funcionam aqui dentro? Hoje foi o Josué, amanhã pode ser você. Ele disse passando por mim no corredor, acompanhado dos seus 2 fiéis escudeiros, Fábio e Júnior. Biel me procurou depois de uma pregação, visivelmente abalado. Estava envolvido numa briga séria com outro detento por causa de dívida de cigarro, coisa que acontece muito na cadeia, e estava correndo risco de ser transferido para um presídio de segurança máxima. Tio, acho que não tem jeito para mim. Nasci para ser bandido mesmo. Minha mãe morreu orando por mim, mas acho que Deus desistiu.
Ver aquele jovem desistindo de si mesmo me partiu o coração. Fiz visitas extras durante a semana, tentando aconselhá-lo, orando com ele, lembrando que Deus nunca desiste de ninguém. Mas eu mesmo estava com a fé abalada. Como eu podia encorajar alguém se eu mesmo estava pensando em abandonar tudo? A pressão em casa estava insuportável. Daniel continuava rebelde. Irene estava exausta de tanto trabalhar. As contas continuavam apertadas mesmo com nossos esforços extras. E ali estava a proposta de São José dos Campos, como uma tábua de salvação para todos os nossos problemas. Foi numa noite de insônia que tomei uma decisão. Levantei da cama às 3 da manhã, me ajoelhei no chão frio da sala e orei como nunca tinha orado antes. Deus, eu não aguento mais. Mostra para mim qual é o teu caminho. Se eu devo aceitar esse emprego, me dá paz. Se eu devo continuar no presídio, me dá força. Mas não me deixa sem resposta. Passei a madrugada inteira orando, chorando, buscando uma direção clara. Quando o sol nasceu, eu tinha minha resposta. Não vinha em forma de voz audível, mas como uma certeza que tomou conta do meu peito. Meu lugar era em Taubaté, na pizzaria simples, no presídio perigoso, junto dos homens que Deus tinha colocado no meu caminho. Na sexta-feira, liguei para seu Antônio e recusei a proposta. Ele ficou surpreso. Elias, você tem certeza? É uma oportunidade que não vai aparecer 2 vezes. Eu respondi que tinha certeza, que Deus tinha outros planos para mim. Irene ficou desapontada, mas respeitou minha decisão. Daniel revirou os olhos como sempre fazia, mas eu sabia que tinha feito a escolha certa. Não fazia ideia de que em poucas semanas essa escolha seria testada de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Num sábado 13 de maio que ficaria marcado para sempre na minha memória como o dia em que ouvi a voz de Deus de forma literal. A primeira semana de maio de 2006 foi uma das mais intensas da minha vida espiritual. Depois de recusar a proposta de emprego em São José dos Campos, entrei numa crise profunda de oração e jejum. Precisava ter certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa, porque as consequências para minha família eram muito reais. Daniel continuava enfrentando o processo por porte de drogas, e o advogado pressionava por mais dinheiro. Seu Elias, o caso não está fácil. A juíza é rigorosa com jovens envolvidos com drogas. Vamos precisar de mais tempo, mais recursos. Cada palavra dele soava como mais um peso nas minhas costas já curvadas. Irene não reclamava, mas eu via o cansaço nos olhos dela. Trabalhava plantões duplos no hospital, chegava em casa com os pés inchados, mas ainda encontrava energia para perguntar sobre meu dia, para orar comigo antes de dormir. Elias, eu confio na sua decisão. Se Deus te chamou para esse trabalho, Ele vai providenciar o sustento para nossa família. A fé dela me envergonhava e me encorajava ao mesmo tempo. Na terça-feira, 9 de maio, fui visitar Biel, que estava isolado na solitária por causa da briga. O encontro foi numa pequena sala reservada para visitas especiais, com um agente presente o tempo todo. Biel estava diferente, mais magro, olhos fundos, aquela tristeza de quem tinha perdido toda a esperança. Tio, acho que dessa vez não tem como escapar. Vão me transferir para Presidente Venceslau, e lá é só o pior do pior. Ele falava baixo, com medo de que alguém ouvisse. Sabe o que é que mais me dói? Minha mãe sempre dizia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Ela morreu acreditando nisso. Mas olha onde eu estou. Segurei as mãos daquele jovem, sentindo como eram frias e trêmulas. Biel, sua mãe não estava errada. Deus não mudou de ideia sobre você só porque você tropeçou. Ele continua tendo planos, continua esperando você levantar. Oramos juntos ali, na presença do agente que ficou constrangido com a emoção do momento. Quando me despedi, senti uma urgência estranha no peito. Era como se uma voz interior me dissesse para falar algo específico para ele. Filho, não desista. Deus tem um plano, e amanhã pode ser um divisor de águas na sua vida. Confie, mesmo quando não conseguir enxergar o caminho. Biel me olhou com lágrimas nos olhos, e eu vi um pequenininho lampejo de esperança acender naquele olhar apagado. Quinta-feira, 11 de maio, foi o dia da minha decisão final. Acordei às 5 da manhã com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse para acontecer. Durante a oração matinal, senti uma presença forte, quase tangível, e uma voz que não era audível, mas era clara como cristal falando no meu coração. Vai, não temas, eu estarei contigo.
Era a mesma promessa que Deus tinha feito para Josué na Bíblia, quando ele estava prestes a enfrentar a terra prometida. Naquele momento soube, com absoluta certeza, que meu lugar era no presídio, não importando o preço que tivesse que pagar. Liguei para seu Antônio às 8 da manhã e disse definitivamente não para a proposta. Seu Elias, o senhor tem certeza? Posso até melhorar a oferta. Eu agradeci, mas expliquei que Deus tinha outros planos para mim. Ele ficou sem entender, mas respeitou minha decisão. Quando contei para Irene durante o almoço, ela segurou minhas mãos e disse: Elias, se é isso que Deus quer, então é isso que nós vamos fazer. Vamos confiar que Ele vai cuidar da nossa família. Daniel estava na escola, então conversaríamos com ele à noite. À noite, reunimos a família na sala. Daniel ouviu tudo em silêncio, com aquela cara de adolescente que acha que os pais são loucos. Pai, você rejeitou R$ 4.000 para continuar pregando para bandido? Quando expliquei sobre chamado de Deus, sobre propósito, ele balançou a cabeça. Espero que Deus pague as contas então. Doeu ouvir aquilo, mas entendi a revolta dele. Era difícil para um jovem de 17 anos entender que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Orei para que um dia ele compreendesse. Sexta-feira, 12 de maio, foi um dia de preparação espiritual intensa. Jejuei o dia todo, só bebendo água. Li a Bíblia mais do que o normal, me concentrando nos salmos que falam sobre proteção divina. Era como se meu espírito estivesse se preparando para algo grande, algo que mudaria tudo. À noite, tive um sonho muito vívido. Estava no presídio, mas havia uma tempestade terrível do lado de fora. Raios cortavam o céu, trovões faziam o prédio tremer. No meio da tempestade, eu ouvia uma voz poderosa gritando meu nome. Acordei suado, com o coração acelerado, mas estranhamente em paz. Sábado, 13 de maio, acordei às 5:30 da manhã. Era mais cedo que o normal, mas não conseguia mais dormir. Durante a oração matinal, senti novamente aquela presença forte e a mesma voz interior. Vai, não temas, eu estarei contigo. Desta vez, a voz parecia mais urgente, mais específica. Preparei-me com mais cuidado que o habitual. Separei minha Bíblia preferida, aquela que ganhei de presente da igreja quando me formei no curso de capelania. Vesti o jaleco branco de capelão, que sempre me fazia sentir um pouco mais oficial, um pouco mais preparado para enfrentar aquele mundo difícil. No café da manhã, Irene notou que eu estava diferente. Elias, você está bem? Parece preocupado. Eu disse que estava tudo bem, mas que sentia que seria um dia especial, um dia importante. Ela me abraçou e sussurrou uma oração no meu ouvido. Senhor, protege meu marido. Vai com ele e volta com ele. O caminho para o presídio foi estranho. O trânsito estava inusualmente calmo para um sábado de manhã. O céu estava limpo, sem uma única nuvem. Azul como eu raramente tinha visto. Os pássaros cantavam mais alto que o normal, como se estivessem anunciando algo especial. Quando cheguei ao Pemano, Macedo estava mais nervoso que o habitual. Ele caminhava de um lado para o outro, verificava o rádio constantemente, olhava para os corredores com uma expressão preocupada. Pastor, hoje o senhor tem certeza que quer entrar? Tem um clima estranho lá dentro. Os presos estão agitados desde cedo. Olhei para aquele homem que tinha se tornado mais que um agente para mim. Tinha virado quase um amigo. Macedo, se Deus me mandou, eu vou. Não posso fugir na primeira dificuldade. Ele balançou a cabeça, mas não insistiu. Então vamos lá. Mas hoje eu fico mais perto, qualquer coisa você me chama. Passei pelos 3 portões de segurança como sempre fazia, mas desta vez prestei atenção em cada detalhe. O som das chaves, o barulho das grades se fechando, o eco dos nossos passos no corredor. Era como se eu estivesse gravando tudo na memória, como se soubesse que seria uma experiência única. Quando chegamos ao pátio coberto onde eu faria a pregação, senti imediatamente que algo estava diferente. Os presos estavam mais agitados, sussurravam entre si, evitavam olhar diretamente para mim. Biel não estava presente, ainda isolado por causa da briga. A ausência de Josué pesava no ambiente como uma sombra. Macedo me deixou ali e disse: Pastor, qualquer coisa estranha, o senhor grita que eu venho correndo. Fiquei sozinho com aqueles homens, sentindo no ar uma tensão que cortava como faca. Era como se todos estivessem esperando alguma coisa, algum sinal, alguma ordem. Olhei para o céu através do teto de telhas transparentes
e vi que continuava limpo, azul, perfeito. Respirei fundo, segurei minha Bíblia com força e comecei a pregar sobre Daniel na cova dos leões. Não sabia ainda que em poucas horas eu mesmo estaria numa cova muito mais perigosa, dependendo exclusivamente da proteção de Deus para sobreviver. Comecei a pregação sobre Daniel na cova dos leões, mas desde os primeiros minutos percebi que algo estava completamente fora do normal. Os presos não estavam prestando atenção como de costume. Eles olhavam constantemente para os corredores, sussurravam entre si, mexiam inquietos nos bancos de concreto. Era como se estivessem esperando algum sinal, alguma ordem que viria de fora. Tentei continuar a mensagem, falando sobre como Deus protege aqueles que confiam nele, mas minha voz ecoava num ambiente cada vez mais tenso. Um detento que eu não conhecia bem se levantou no meio da pregação e saiu sem dar explicação. Depois outro, e outro. Em 15 minutos, metade dos homens tinha abandonado o pátio. Os que ficaram pareciam divididos entre o medo e a excitação. Um jovem tatuado que sempre assistia às pregações se aproximou de mim e sussurrou baixinho: "Pastor, se o senhor tem Deus mesmo, é melhor começar a orar. Hoje vai ter salve." Eu não entendia completamente o que significava aquela palavra, mas o tom de voz dele me disse que era algo grave. Às 10h15 da manhã, começaram os primeiros sinais do caos. Gritos distantes vindos de outras alas. O som metálico de grades sendo sacudidas com violência. Barulho de correria nos corredores. Os agentes começaram a se comunicar freneticamente pelos rádios, e pude ouvir fragmentos das conversas. Código vermelho no pavilhão 2. Solicito reforço imediato. Perda de controle na ala leste. Macedo apareceu na entrada do pátio com o rosto transtornado. Ele falava no rádio numa velocidade que eu nunca tinha visto, gesticulando nervosamente. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o medo estampado nos olhos dele. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse, mas antes que pudesse chegar até ele, a situação explodiu completamente. Às 10h30, o caos tomou conta de tudo. Gritos vindos de todas as direções. Portões sendo trancados por dentro, pelos próprios presos. O som ensurdecedor de grades sendo forçadas, de vidros sendo quebrados, de móveis sendo arrastados para formar barricadas. O cheiro de fumaça começou a se espalhar pelo ar. Foi nesse momento que Wallace apareceu, seguido pelos seus 2 fiéis escudeiros, Fábio e Júnior. Eles caminhavam com a determinação de quem tinha uma missão a cumprir. O rosto de Wallace mostrava uma mistura de raiva e excitação que me gelou o sangue. Seus olhos brilhavam com aquela luz perigosa de quem finalmente tinha chegado sua hora. "E aí, pastor? Cadê seu Deus agora?" Ele gritou, avançando em minha direção. "Chegou a ordem. É hoje, pastor. É hoje que vocês vão ver quem manda aqui dentro." Fábio e Júnior me agarraram pelos braços antes que eu pudesse reagir. Suas mãos eram fortes, duras como ferro, e me seguraram com uma força que cortou qualquer possibilidade de fuga. Macedo tentou intervir, sacando o cacetete, mas foi rapidamente cercado por outros detentos. Uma funcionária administrativa, Dona Juliana, que estava fazendo uma vistoria de rotina, foi capturada ao mesmo tempo. Em questão de segundos, nós 3 nos tornamos reféns de uma rebelião que estava explodindo em todos os cantos do presídio. Liberdade, liberdade. Os gritos ecoavam pelos corredores. É o salve, é o movimento. Eu começava a entender que aquilo não era uma rebelião espontânea, mas algo coordenado, planejado, que envolvia múltiplos presídios. Mais tarde descobriria que era parte do famoso Salve Geral do PCC, que naquele dia atacou dezenas de prisões simultaneamente em todo o estado de São Paulo. Wallace e seu grupo me arrastaram para o pátio central, onde outros detentos já estavam empilhando colchões e ateando fogo. A fumaça acre tomou conta do ambiente, misturada com o cheiro de plástico derretido e madeira queimada. O calor era sufocante, mas o que mais me impressionava era o som. Gritos de guerra, barulho de destruição, sirenes distantes dos bombeiros e da polícia. "Olha só quem temos aqui!" Wallace gritou para que todos ouvissem, me empurrando para o centro do pátio. "O pastorzinho que vem aqui fingir que se importa com a gente. Vocês acham que a gente não sabe, né? Acham que somos trouxas?" Outros detentos formaram um círculo ao nosso redor, alguns animados com a violência, outros visivelmente desconfortáveis, mas sem coragem de intervir.
Wallace começou a caminhar em círculos ao meu redor, como um predador estudando sua presa. Você acha que não sabemos que você vem aqui coletar informação para a polícia? Acha que não percebemos que depois das suas visitas sempre tem revista surpresa, sempre tem transferência de irmão? Suas acusações eram infundadas, mas naquele momento e naquele lugar, a verdade não importava. Tentei explicar, mas minha voz saiu embargada pelo medo e pela fumaça. Irmão Wallace, eu só venho pregar a palavra. Nunca falei com polícia sobre vocês. Nunca passei informação para ninguém. Ele deu uma gargalhada amarga que ecoou pelo pátio. Irmão? Eu não sou seu irmão. Você sabe o que um pastor fez comigo quando eu tinha 8 anos? A revelação me pegou de surpresa e explicou, finalmente, a hostilidade visceral que ele sempre demonstrou contra mim. Não era apenas antipatia por religião. Era uma ferida profunda, um trauma que transformou sua dor em ódio contra tudo que representasse fé. Sabe o que aquele desgraçado fez? Ele continuou, a voz cada vez mais alterada. Me chamou para orar, disse que Deus me amava, e então ele destruiu minha infância. Hoje eu vou matar Deus, e vou começar por você. Ele se abaixou e pegou uma barra de ferro que estava escondida atrás de alguns destroços. Nesse momento crítico, quando tudo parecia perdido, Biel apareceu correndo pelo pátio. Mesmo isolado na solitária, ele tinha conseguido escapar na confusão geral da rebelião. Seu rosto magro estava transtornado, mas ele correu diretamente em nossa direção. Perna, para com isso! Ele gritou, se colocando entre mim e Wallace. Esse pastor não é igual aos outros, não. Ele é gente boa. Ele se importa com a gente de verdade. Era a primeira vez que eu ouvia Biel levantar a voz. A primeira vez que o via tomar uma atitude corajosa. Wallace se virou furioso para o jovem. Você virou pastor também, moleque? Esqueceu de onde você veio? E sem aviso, acertou um soco violento no rosto de Biel, que caiu desacordado no chão de concreto. Ver aquele jovem, que tinha tentado me defender, caído e sangrando, me partiu o coração. Macedo, que estava sendo segurado a poucos metros de distância, começou a murmurar algo que parecia uma oração desajeitada. Talvez a primeira em décadas. Deus, se você existe, me tira daqui. Eu tenho uma filha doente. Ela precisa de mim. Dona Juliana estava em pânico total, tremendo incontrolavelmente, com o rosto molhado de lágrimas e suor. Wallace levantou a barra de ferro acima da cabeça, testando o peso, como um executor preparando o golpe final. Outros detentos gritavam incentivos. Mata! Mata! Mostra para esses porcos quem manda aqui! Alguns poucos, tocados pelas pregações que eu havia feito ao longo dos meses, pediam clemência, mas suas vozes foram abafadas pelas ameaças dos mais violentos. Fábio e Júnior me forçaram a ficar de joelhos no concreto quente. Senti as pedrinhas ásperas machucando meus joelhos através da calça. Senti o calor do chão queimando minha pele. Mas, estranhamente, não senti medo. Senti uma paz sobrenatural tomando conta do meu coração, como se uma presença divina tivesse descido sobre mim. Olhei para o céu limpo através da cortina de fumaça e sussurrei uma oração que saiu do fundo da minha alma. Pai, se é para eu morrer hoje, que seja para a tua glória. Cuidai da Irene e do Daniel. E perdoai este homem, porque ele não sabe o que faz. Wallace estava pronto para o golpe final. A barra de ferro brilhava contra o sol. O silêncio tenso tomou conta do pátio por um instante, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. Foi então que, numa voz que saiu das minhas entranhas, gritei com toda a força que tinha: Jesus! O nome do meu Salvador ecoou pelo pátio central, cortou através da fumaça e do barulho, subiu em direção ao céu azul como uma oração desesperada. Não sabia ainda que aquele grito seria respondido de uma forma que nem eu, nem Wallace, nem qualquer pessoa presente naquele lugar jamais poderia esquecer. No exato momento em que o nome Jesus saiu dos meus lábios com toda a força que minha alma conseguiu reunir, o impossível aconteceu. Um som ensurdecedor explodiu do céu azul. Não era um trovão comum, mas algo que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. O som foi tão intenso que senti as estruturas do presídio vibrarem ao meu redor como se fossem feitas de papel. Não havia uma única nuvem no céu. Não havia vento. Não havia qualquer explicação meteorológica para aquilo. Mas o barulho era tão poderoso que todos no pátio foram derrubados pela força acústica. A barra de ferro escapou das mãos de Wallace,
que caiu de joelhos tampando os ouvidos, o rosto contorcido numa expressão de terror absoluto. O clarão que acompanhou o som era cegante, mas não vinha do sol. Vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se a própria presença de Deus tivesse se materializado sobre o presídio, respondendo ao grito desesperado do seu servo. A luz era branca, pura, penetrante, mas não machucava os olhos. Ao contrário, trazia uma sensação de paz inexplicável. E então, silêncio absoluto. Abri os olhos e percebi que não conseguia ouvir absolutamente nada. Nem minha própria respiração, nem o bater do meu coração, nem o crepitar das chamas que consumiam os colchões ao redor. Era como se o mundo inteiro tivesse sido colocado no mudo, como se alguém tivesse desligado o som da realidade. Mas havia algo mais no ar, uma presença quase tangível, como se o próprio Deus tivesse descido aquele pátio sujo e violento. Não era apenas a ausência de som, era a presença do sagrado. Senti meu coração se encher de uma paz que ultrapassava qualquer entendimento humano, uma certeza absoluta de que estava protegido pelo Todo-Poderoso. Wallace estava de quatro no chão, balançando a cabeça freneticamente, tentando desesperadamente recuperar a audição. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de dor física, mas de um terror existencial profundo. Era como se ele tivesse olhado diretamente para o poder de Deus e entendido pela primeira vez na vida quão pequeno e frágil ele realmente era. Fábio e Júnior estavam abraçados como duas crianças assustadas durante uma tempestade. Seus corpos tremiam incontrolavelmente, e via em seus olhos a mesma expressão de quem presenciou algo que estava muito além da compreensão humana. Eles tentavam falar, mas suas bocas se moviam sem produzir som algum. Biel, que havia sido nocauteado pelo soco de Wallace, abriu os olhos devagar e me viu ali, ileso, ainda de joelhos, mas protegido por uma força invisível. Mesmo sem conseguir ouvir, seus lábios formaram a palavra milagre várias vezes. Lágrimas de gratidão e espanto escorriam por seu rosto machucado, e ele levantou as mãos trêmulas em direção ao céu. Macedo estava ajoelhado a poucos metros de distância, olhando para cima com uma expressão de quem viu o impossível. Suas mãos estavam juntas em oração, talvez a primeira oração sincera de toda sua vida adulta. Seus lábios se moviam rapidamente, e mesmo sem ouvir, eu sabia que ele estava agradecendo por estar vivo, por ter testemunhado o poder divino. Dona Juliana permanecia imóvel, em completo estado de choque. Seus olhos estavam arregalados, fixos no céu, como se ainda estivesse vendo ecos daquela luz sobrenatural. As lágrimas que molhavam seu rosto não eram mais de medo, mas de uma reverência profunda diante do mistério que havia presenciado. Os outros detentos estavam espalhados pelo pátio em diferentes estágios de consciência. Alguns tinham desmaiado com o impacto sonoro. Outros estavam sentados no chão, tentando entender o que havia acontecido. Todos compartilhavam a mesma expressão de quem sabia que tinha presenciado algo que mudaria suas vidas para sempre. No meio daquele silêncio ensurdecedor, senti como se Deus estivesse sussurrando diretamente na minha alma. Não eram palavras audíveis, mas uma comunicação espiritual clara como cristal. Eu estou aqui, sempre estive, sempre estarei. Não temas, porque eu sou contigo. O motim havia perdido completamente o controle, não pela força policial, não por negociação, mas pela intervenção divina que ninguém ali poderia negar ou explicar. A rebelião que estava programada para durar horas, talvez dias, foi quebrada em segundos pelo poder do Altíssimo. Levantei-me devagar, ainda em silêncio total, e olhei ao meu redor. Os colchões continuavam queimando, mas o fogo parecia controlado, menos ameaçador. A fumaça subia em direção ao céu azul como incenso oferecido a Deus. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta, como se o tempo tivesse sido suspenso junto com o som. Wallace tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ele olhava para mim com uma mistura de terror e confusão, como se não conseguisse entender como eu havia sobrevivido. Suas mãos tocavam constantemente os próprios ouvidos, numa tentativa desesperada de restaurar a audição que havia perdido. Caminhei até onde Biel estava caído e o ajudei a se sentar. Mesmo sem poder falar ou ouvir, nossos olhos se comunicaram perfeitamente. Ele segurou minha mão com força, como quem se agarra a uma âncora em meio à tempestade.
Vi em seu olhar que algo fundamental havia mudado em sua alma. A equipe de choque começou a entrar no presídio, mas encontrou uma situação completamente diferente do que esperavam. Não havia resistência, não havia violência. Os rebeldes simplesmente se entregaram, muitos ainda em estado de choque, outros chorando, todos marcados pela experiência sobrenatural que haviam vivido. Quando os primeiros policiais chegaram ao pátio central, encontraram uma cena que jamais esqueceriam: presos e reféns ajoelhados ou sentados em silêncio reverente, olhando para o céu como se ainda esperassem outra manifestação divina. Wallace, Fábio e Júnior foram encontrados encolhidos num canto, mudos e surdos, oferecendo zero resistência. Um sargento se aproximou de mim e moveu os lábios perguntando se eu estava bem. Fiz sinal que sim com a cabeça, mas apontei para os ouvidos indicando que não conseguia ouvir. Ele me ajudou a me levantar e me conduziu para fora do pátio. Mas mesmo durante o caminho, continuei olhando para trás, para aquele lugar onde Deus havia gritado tão alto que até o silêncio falou. Sabia que minha vida havia mudado para sempre naquele momento. Não apenas porque tinha sobrevivido a uma situação de morte iminente, mas porque havia experimentado o poder de Deus de uma forma que poucos seres humanos experimentam. Havia gritado o nome de Jesus em desespero, e ele havia respondido com uma voz que ecoou pelos céus e silenciou a terra. No meio do silêncio que tomou conta dos meus ouvidos, ouvi mais claramente do que nunca a voz de Deus falando diretamente ao meu coração. Bem-aventurado és tu, servo fiel. Hoje todos souberam quem reina sobre a terra e sobre os céus. O silêncio reinou absoluto por mais uma hora dentro do presídio. Era um silêncio diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não era apenas a ausência de som, mas a presença tangível do sagrado. Todos nós, presos e funcionários, caminhávamos como fantasmas em reverência, tocando nossos próprios ouvidos, tentando compreender o incompreensível. A equipe de choque entrou esperando encontrar resistência violenta, mas se deparou com homens quebrantados, sentados no chão, olhando para o céu como se ainda vissem ecos daquela luz sobrenatural. Não houve um único tiro disparado. Não houve confronto. Os rebeldes se entregaram como cordeiros, muitos chorando, outros simplesmente perdidos em seus próprios pensamentos. Wallace, que minutos antes empunhava uma barra de ferro pronto para me matar, estava encolhido num canto do pátio, como uma criança assustada. Fábio e Júnior permaneciam ao lado dele, os três unidos pelo terror compartilhado de quem havia desafiado Deus e recebido uma resposta que jamais esperavam. Eles gesticulavam freneticamente, tentando se comunicar, mas o silêncio os havia tornado prisioneiros de si mesmos. Macedo foi um dos primeiros a ser retirado do pátio. Quando o sargento se aproximou dele, vi que suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter de pé. Ele apontava para o céu repetidamente, tentando explicar algo que não tinha explicação. Seus lábios se moviam rapidamente, e mesmo sem ouvir, eu sabia que ele estava tentando contar para alguém sobre o milagre que havia presenciado. Dona Juliana foi carregada numa maca, não por ferimentos físicos, mas pelo choque emocional. Ela permanecia imóvel, com os olhos fixos no infinito, como se sua mente ainda estivesse processando o que havia acontecido. Uma paramédica tentava falar com ela, mas Juliana apenas balançava a cabeça negativamente. Como quem diz, vocês não vão acreditar mesmo. Quando chegou minha vez de ser retirada, um jovem policial tentou me ajudar a caminhar, mas fiz sinal de que estava bem fisicamente. Ele me olhava com curiosidade, provavelmente se perguntando como um refém havia saído ileso de uma rebelião. Caminhei pelos corredores do presídio observando os destroços, grades entortadas, vidros quebrados, paredes pichadas com palavras de ordem, mas tudo aquilo parecia pequeno perto do que eu havia experimentado. Na saída, encontrei Biel sendo conduzido de volta para sua cela. Mesmo à distância e em silêncio, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Ele fez um gesto simples, juntou as mãos em oração e apontou para o céu. Depois fez um coração com as mãos e apontou para mim. Era sua forma de dizer obrigado por não ter desistido dele, por ter plantado sementes que agora brotavam até mesmo no meio do caos. Do lado de fora do presídio, uma multidão se aglomerava. Jornalistas, familiares de presos, curiosos, bombeiros,
ambulâncias. O barulho do mundo real me pareceu abafado e distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Uma paramédica se aproximou e começou a fazer perguntas que eu não conseguia ouvir. Apontei para meus ouvidos e fiz gestos indicando surdez. Me colocaram numa ambulância junto com Macedo e Dona Juliana. Durante o trajeto para o hospital, observei pela janela a movimentação da cidade. As pessoas na rua continuavam suas vidas normais, sem saber que algumas quadras dali, Deus havia demonstrado seu poder de forma sobrenatural. Era estranho pensar que o mundo continuava girando, enquanto nós três éramos testemunhas vivas de um milagre. No hospital regional, fomos separados para exames. O médico que me atendeu, Dr. Henrique, um homem de uns 50 anos com óculos e jaleco amarrotado, ficou intrigado com meu caso. Ele fez vários testes, examinou meus ouvidos com instrumentos, balançou a cabeça várias vezes. Depois escreveu num papel: "Não há trauma físico nos ouvidos. A surdez parece ser neurológica, mas isso deveria ser impossível." Fiquei internado em observação numa enfermaria com mais 3 pessoas. Um dos pacientes era um senhor que havia sofrido um infarto. Outro era um jovem que havia batido a moto. O terceiro leito estava vazio. Durante a noite, deitado naquela cama de hospital, olhando para o teto, revivia cada segundo daquele sábado extraordinário. Era como se os eventos estivessem gravados em alta definição na minha memória. O rosto de terror de Wallace quando a barra de ferro escapou de suas mãos. A luz sobrenatural que não vinha de lugar nenhum, mas iluminava tudo. O silêncio que falava mais alto que qualquer som. A presença de Deus tão real quanto o ar que eu respirava. No domingo pela manhã, recebi a primeira visita. Irene chegou com os olhos vermelhos de tanto chorar, trazendo uma sacola com roupas limpas e frutas. Quando me viu ali, inteiro, vivo, ela desabou em lágrimas. Nos abraçamos em silêncio. Um silêncio que para mim era literal, mas para ela era emocional. Ela escreveu num papel: "Vi na TV. Pensei que tinha te perdido. Daniel está desesperado também. Quer vir te ver." Escrevi de volta: "Estou bem. Deus me protegeu. Conte para ele que seu pai está vivo, porque Jesus gritou mais alto que a violência." Na segunda-feira, minha audição começou a retornar gradualmente. Primeiro eram apenas sussurros distantes, como se os sons viessem de muito longe. Depois, aos poucos, as vozes ficaram mais claras. Os ruídos do hospital mais definidos. Era como se Deus estivesse devolvendo minha audição em doses, permitindo que eu processasse melhor o que havia acontecido. Dr. Henrique ficou ainda mais intrigado com minha recuperação. "Seu Elias, medicamente não consigo explicar nem a surdez nem a recuperação. Pelos exames, seus ouvidos estão perfeitos. É como se o som tivesse sido desligado no cérebro e agora estivesse sendo religado." Eu sorri e disse: "Doutor, algumas coisas só Deus pode explicar." Na terça-feira recebi uma visita inesperada. Biel havia conseguido autorização especial para me ver. Sua audição também estava retornando, e quando nos encontramos na sala de visitas do hospital, foi um momento emocionante. "Tio, durante aquele silêncio, eu juro que vi minha mãe. Ela estava sorrindo para mim, fazendo sinal de que estava tudo bem. Agora eu sei que Deus existe de verdade." Biel me contou que a tentativa de transferência havia sido cancelada. "Depois do que aconteceu, ninguém quer mexer com nada aqui. E os outros presos estão me tratando diferente, com respeito. Alguns até pediram para eu contar o que eu vi." Ele segurou minha mão. "Tio, obrigado por nunca ter desistido de mim. Se não fosse o Senhor, eu nunca teria conhecido Jesus de verdade." Macedo também veio me visitar na quarta-feira. Sua audição havia retornado completamente, mas ele estava visivelmente transformado. "Pastor, eu orei pela primeira vez em 20 anos durante aquele silêncio. E sabe de uma coisa? Acho que ele me ouviu. Minha filha passou na cirurgia ontem." Os médicos disseram que foi quase milagroso. Ele chorou ali na minha frente. Esse homem endurecido por anos de trabalho prisional. "Pastor, eu zombava do Senhor. Achava que religião era besteira. Mas depois do que eu vi, como é que eu posso negar?" Me pediu para ensinar-lhe a orar de verdade. Eu não sei as palavras certas, mas quero aprender. Na quinta-feira recebi alta médica. Minha audição estava 98% restaurada, restando apenas um leve zumbido que o médico disse que poderia ser permanente. "É como uma lembrança física do que você passou." Ele explicou. Para mim, aquele zumbido era mais que uma lembrança.
Era um lembrete constante de que Deus havia falado tão alto que até meus ouvidos guardaram o eco da sua voz. Dona Juliana também recebeu alta no mesmo dia, mas evitava falar sobre o ocorrido. Quando os jornalistas a procuraram no hospital, ela disse apenas: "Algo inexplicável aconteceu. Não posso explicar porque eu mesma não entendo." Ela me cumprimentou educadamente na saída, mas vi em seus olhos que aquela experiência a havia marcado profundamente. Voltei para casa num fim de tarde de maio, carregando na bagagem muito mais do que roupas sujas. Carregava a certeza absoluta de que Deus existe, de que Ele se importa com seus filhos, e de que, quando precisamos dele nos momentos mais desesperadores, Ele responde, às vezes sussurrando, às vezes gritando tão alto que até os céus estremecem. Durante todo o caminho de volta, com aquele zumbido leve no ouvido me lembrando do milagre, agradeci a Deus por estar vivo, por ter família para voltar, por ter testemunhado seu poder de forma tão real e inegável. Mas também orei pelos homens que ficaram para trás no presídio, especialmente por Wallace, Fábio e Júnior, que permaneciam completamente surdos, carregando em seus corpos a marca física do dia em que desafiaram o Todo-Poderoso. Chegar em casa foi como entrar num mundo completamente novo, mesmo sendo o mesmo lugar onde eu havia acordado no sábado anterior. Irene me recebeu na porta com lágrimas de gratidão e terror misturados. Ela me abraçou como se eu fosse um fantasma que havia voltado dos mortos. E talvez fosse exatamente isso que eu era. Um homem que deveria ter morrido, mas foi poupado pela mão de Deus. Daniel estava esperando na sala, e pela primeira vez em anos vi lágrimas nos olhos do meu filho. Quando me viu, ele se levantou da cadeira devagar, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. "Pai, eu vi na televisão. Pensei que tinha te perdido." E pela primeira vez desde a infância, ele veio correndo me abraçar. Naquele abraço, senti que algo havia mudado entre nós. Não era apenas o alívio de me ver vivo, mas um respeito novo, uma compreensão de que seu pai havia passado por algo extraordinário. "Pai, o que aconteceu lá dentro? Os jornalistas estão falando em trovão sem chuva, em milagre. É verdade?" Passei a noite contando para minha família cada detalhe daquele sábado transformador. Irene ouvia em silêncio, de vez em quando levando a mão ao peito, suspirando aliviada quando eu chegava às partes mais tensas. Daniel fazia perguntas como nunca havia feito antes, demonstrando um interesse genuíno que eu não via desde que ele era criança pequena. "Pai, quando você gritou o nome de Jesus, você sabia que ia acontecer alguma coisa?" Ele perguntou. Expliquei que não, que foi um grito desesperado de fé, não uma fórmula mágica. Mas Deus ouviu Daniel. Ele sempre ouve quando gritamos por ele de verdade. Durante a primeira semana em casa, nossa vida virou de cabeça para baixo. Jornalistas de TV, rádio e jornal queriam entrevistas. Vizinhos que mal me cumprimentavam antes agora paravam na rua para perguntar sobre o milagre do Pemano. A fama repentina me incomodava profundamente. Eu não queria ser conhecido como o homem do milagre, mas simplesmente como Elias, servo de Deus. A TV Record fez uma reportagem especial sobre o caso. Mostraram imagens do presídio, entrevistaram outros funcionários, falaram sobre a rebelião que foi interrompida sem violência. Quando exibiram a matéria, toda a família se reuniu para assistir. Era estranho ver minha história sendo contada na televisão, transformada em notícia para o Brasil inteiro. Na pizzaria, a situação ficou ainda mais intensa. Clientes chegavam não apenas para comer, mas para conhecer o pizzaiolo que sobreviveu ao milagre. Alguns pediam para eu orar por eles. Outros queriam apenas apertar minha mão. Eu servia a todos com humildade, falando sobre Deus quando perguntado, mas sempre evitando sensacionalismo. Um empresário de São Paulo apareceu oferecendo dinheiro para eu escrever um livro sobre minha experiência. Outro queria me contratar para dar palestras em empresas. Até mesmo a proposta de São José dos Campos foi refeita, desta vez com condições ainda melhores. "Seu Elias, agora o senhor é uma celebridade. Pode cobrar quanto quiser." Recusei todas as propostas. Depois de passar pela experiência de quase morrer por minha fé, dinheiro havia perdido completamente a importância para mim. Sabia exatamente onde Deus me queria, em Taubaté, fazendo pizzas de dia e servindo a Ele quando chamado. Não queria transformar um milagre divino em negócio lucrativo. Na igreja, a reação foi mista e complicada. Alguns membros me exaltavam como
Homem especial de Deus, como se eu fosse diferente dos outros cristãos. Isso me incomodava profundamente. Durante os testemunhos, eu sempre fazia questão de deixar claro que qualquer pessoa poderia ter vivido aquela experiência, que Deus não faz acepção de pessoas. Tarcísio, o obreiro que havia me humilhado meses antes, me evitava completamente. Quando nossos caminhos se cruzavam na igreja, ele desviava o olhar, visivelmente constrangido. Até que numa quarta-feira à noite, depois do culto, ele se aproximou de mim no estacionamento. Irmão Elias, posso falar com o senhor? Sua voz estava embargada, humilde. Eu preciso pedir perdão. Eu estava com inveja da sua dedicação, com ciúme do seu ministério. Quando vi o que aconteceu no presídio, entendi que Deus realmente te escolheu. Me perdoa pela minha soberba? Nós nos abraçamos ali mesmo, 2 homens chorando no estacionamento da igreja. Irmão Tarcísio está perdoado. E obrigado por me ensinar sobre humildade do jeito mais difícil. A partir daquele dia, ele se tornou um dos meus maiores apoiadores na igreja. 2 semanas após o evento, recebi informações oficiais sobre os envolvidos na rebelião. Wallace, Fábio e Júnior haviam sido indiciados por formação de quadrilha, rebelião e tentativa de homicídio qualificado. Todos pegaram sentenças adicionais significativas. Wallace 15 anos a mais, Fábio 12, Júnior 10. Mais importante, os 3 permaneciam completamente surdos. Os médicos da penitenciária não conseguiam explicar o caso. É como se o sistema auditivo deles tivesse sido desligado, disse o laudo médico. Não há trauma físico, não há explicação científica. A surdez parece ser permanente. A informação me deixou pensativo. Deus havia me protegido, mas também havia marcado meus agressores de forma permanente. Não era vingança, era a justiça divina, um lembrete constante de que ninguém toca nos ungidos do Senhor sem consequências. Biel me escreveu uma carta tocante daquela época. Ele contava que desde o evento, outros presos o procuravam querendo saber sobre Jesus. Tio, agora eu entendo porque o Senhor nunca desistiu da gente. Deus estava preparando tudo para este momento. Agora eu tenho autoridade para falar, porque eu vi o poder de Deus com meus próprios olhos. Ademir, meu companheiro de capelania, apareceu na pizzaria numa tarde com cara de cachorro sem dono. Elias, eu sou um covarde. Saí do presídio naquele sábado porque senti um mau pressentimento. Deveria ter ficado. Deveria ter passado por isso com você. Me perdoa. Conversamos longamente sobre chamados diferentes, sobre como Deus usa cada pessoa no seu tempo e da sua forma. Ademir, você precisava sair. Deus sabia disso. Não carregue culpa por obedecê-lo. Oramos juntos, mas ele confessou que não conseguia mais entrar em presídios. O trauma de ter quase perdido um companheiro era grande demais. Daniel começou a demonstrar mudanças significativas. Parou de andar com as más companhias da escola. Começou a chegar mais cedo em casa, até pediu para acompanhar a família ao culto de domingo. Pai, eu sempre achei que religião era coisa de fraco. Mas o que aconteceu com você, isso não é coisa de fraco. Uma noite durante o jantar, Daniel fez uma pergunta que me marcou. Pai, como é que a gente sabe quando Deus está falando com a gente? Expliquei sobre oração, sobre buscar a vontade de Deus, sobre ouvir sua voz no coração. Você vai saber, filho. Quando for real, você vai saber. Irene, que sempre foi minha rocha, finalmente se permitiu ser vulnerável. Uma noite ela chorou nos meus braços como eu nunca havia visto. Elias, eu quase te perdi. Estes anos todos eu reclamei da sua frieza, da sua ausência. Mas prefiro você frio e vivo do que não ter você. Foi um momento de cura profunda no nosso casamento. Percebemos que quase perder um ao outro nos fez valorizar o que tínhamos. Irene, Deus me trouxe de volta para casa para ser um marido melhor, um pai melhor. Não vou desperdiçar essa segunda chance. O zumbido no meu ouvido continuava, leve mas constante. Era como se Deus tivesse deixado um presente, um lembrete físico de que ele havia falado tão alto naquele dia, que até meus ouvidos guardaram o eco da sua voz. Toda vez que ouvia aquele som suave, agradecia por estar vivo e por ter uma família para amar. Um mês após o evento, tomei uma decisão importante. Voltaria ao Ministério de Capelania, mas desta vez em hospitais e asilos. O PEMANO estava em reformas e investigação. E senti que Deus estava me chamando para plantar sementes em terrenos diferentes. O milagre não havia sido apenas sobre minha sobrevivência.
Havia sido sobre confirmação do meu chamado. Junho de 2006 trouxe uma fase de adaptação e descobertas que eu jamais poderia imaginar. A vida após um milagre não é simples como as pessoas pensam. Você continua sendo humano. Continuam existindo contas para pagar, problemas para resolver, relacionamentos para cuidar. A diferença é que agora você carrega uma certeza absoluta de que Deus existe e age na história humana. Voltei ao trabalho na pizzaria 2 semanas após receber alta do hospital. Seu João, o dono, me recebeu com lágrimas nos olhos. Elias, quando vi na televisão, pensei que ia perder meu melhor funcionário. Graças a Deus você está vivo. Ele me deu 1 semana de folga remunerada e disse que eu poderia ajustar meu horário como quisesse. Mas trabalhar se tornou um desafio diferente. A cada hora chegavam clientes curiosos querendo conhecer o homem do milagre. Alguns pediam para eu contar a história, outros queriam oração. Muitos apenas ficavam me observando como se eu fosse um animal de zoológico. Aprendi a falar sobre Deus com simplicidade, sempre redirecionando a glória para Ele, nunca para mim. Um senhor de uns 70 anos, seu Antônio, não o dono da pizzaria de São José, mas um cliente antigo, me disse algo que ficou marcado. Elias, você não mudou nada por fora. Continua o mesmo pizzaiolo humilde de sempre. Mas tem uma luz diferente nos seus olhos, uma paz que a gente sente só de estar perto. Era verdade. Eu era o mesmo homem, mas completamente transformado por dentro. Daniel surpreendeu a todos ao pedir para ir ao culto de domingo. Não foi uma conversão dramática, mas um primeiro passo sincero. Durante o louvor, percebi que ele observava tudo com curiosidade genuína, não mais com a resistência de antes. Pai, eu quero entender o que mudou em você. Quero entender esse Deus que fez aquilo no presídio. Na igreja, precisei aprender a lidar com a fama repentina. Alguns membros me tratavam como celebridade, outros como profeta especial. Isso me incomodava profundamente. Numa reunião de obreiros, pedi para falar. Irmãos, o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um que sirva a Deus de coração. Não sou especial. Sou apenas um servo que estava no lugar certo na hora certa. Pastor Ademir voltou a me procurar, mas desta vez para conversar sobre seus próprios traumas. Elias, desde aquele sábado eu não consigo mais entrar em lugar fechado. Toda vez que penso no presídio, meu coração dispara. Conversamos sobre como Deus usa pessoas diferentes em momentos diferentes e como não precisamos nos culpar por nossos limites humanos. Irene notava pequenas mudanças no meu comportamento diário. Elias, você ora mais, lê a Bíblia com mais prazer, fala sobre Deus de forma mais natural. Era verdade. A experiência no presídio havia removido qualquer dúvida sobre minha fé. Antes eu acreditava, agora eu sabia. 3 semanas após o evento, recebi uma ligação que me emocionou profundamente. Era Macedo, do presídio. Pastor, posso falar com o senhor pessoalmente? Tenho algo importante para contar. Marcamos de nos encontrar numa lanchonete do centro no sábado à tarde. Quando encontrei Macedo, mal o reconheci. O homem carrancudo e cético havia se transformado num pai grato e humilde. Pastor, minha filha passou na cirurgia no dia seguinte ao milagre. O médico disse que foi quase inexplicável. Um tumor que parecia agressivo se mostrou benigno na última hora. Ele chorou ali na mesa da lanchonete. Pastor, eu zombava do senhor. Achava que religião era muleta para fracos. Mas como é que eu posso negar o que eu vi? Como é que eu posso ignorar que minha filha está viva? Ele me pediu para ensiná-lo a orar de verdade. Eu não sei as palavras bonitas, mas quero falar com esse Deus que salvou você e curou minha menina. Passamos 2 horas naquela lanchonete, e eu ensinei Macedo que oração não precisa de palavras bonitas, só precisa de coração sincero. Quando nos despedimos, ele disse, Pastor, o senhor me ensinou que Deus não está interessado na nossa eloquência, mas na nossa sinceridade. Era um homem completamente transformado. 1 semana depois, recebi outra visita inesperada. Biel havia conseguido autorização para uma saída temporária e veio me procurar na pizzaria. Quando o vi entrando, quase não acreditei. O jovem franzino e revoltado havia se transformado num rapaz com postura diferente. Olhar limpo, jeito respeitoso. Tio, eu tenho novidades importantes. Ele me contou que desde o evento vários presos o procuravam querendo saber sobre Jesus.
Eu tenho autoridade para falar agora, porque eu vi o poder de Deus com meus próprios olhos. Quando eu conto o que aconteceu naquele sábado, até os mais duros ficam quietos ouvindo. Biel também me deu notícias sobre Wallace e seus comparsas. Tio, eles continuam surdos completamente. Wallace não fala com ninguém, fica isolado na cela. Fábio e Júnior tentaram se matar 2 vezes, mas foram impedidos. É como se eles tivessem perdido a vontade de viver depois de desafiar Deus. A informação me deixou pensativo. Não sentia a raiva deles, mas uma tristeza profunda. Biel, você pode dizer para eles que eu oro por eles, que Deus ainda pode tocar o coração deles, mesmo no silêncio? Biel prometeu que tentaria transmitir a mensagem, embora duvidasse que eles quisessem ouvir. Foi durante essa conversa com Biel que tomei uma decisão importante. O PEMANO continuaria fechado para reformas por vários meses, mas eu sentia o chamado para retomar o ministério de capelania em outros lugares. Biel, Deus não me salvou para eu ficar parado. Vou procurar hospitais, asilos, outros presídios. O milagre não foi só sobre minha vida, foi confirmação do meu chamado. Comecei a visitar o hospital regional onde eu mesmo havia sido internado. Era irônico estar ali agora como capelão, passando pelos mesmos corredores onde havia recuperado minha audição. Os médicos e enfermeiros me reconheciam. Olha o Elias, o homem do milagre. Mas gradualmente foram percebendo que eu estava ali como servo, não como celebridade. No Asilo São Vicente encontrei um campo fértil para o ministério. Idosos abandonados pelos filhos, esquecidos pela sociedade, se agarravam a qualquer palavra de esperança. Quando eu contava minha história do presídio, eles choravam, não de medo, mas de gratidão por saber que Deus ainda operava milagres. Daniel começou a fazer perguntas mais profundas sobre fé. Pai, como é que a gente sabe se Deus quer alguma coisa da gente? Expliquei sobre oração, sobre buscar a vontade divina, sobre ouvir a voz de Deus no coração. Quando for real, filho, você vai saber. Vai sentir uma paz que não vem de lugar nenhum. O processo criminal do Daniel por porte de drogas foi arquivado. O advogado disse que foi coincidência jurídica, mas eu sabia que era mais uma bênção decorrente daquele sábado transformador. Pai, será que Deus me perdoou por causa do que aconteceu com você? Eu respondi, não, filho. Deus te perdoou porque Ele te ama. O que aconteceu comigo foi só confirmação de que Ele cuida da nossa família. Irene voltou a trabalhar meio período no hospital, não por necessidade financeira. As ofertas na igreja haviam aumentado desde o evento, mas porque ela amava cuidar de pessoas. Elias, agora quando eu oro pelos pacientes, sinto uma autoridade diferente. É como se eles soubessem que eu oro para um Deus que responde de verdade. O zumbido no meu ouvido permanecia como companheiro constante. Era suave, quase imperceptível, mas estava sempre ali lembrando que eu havia ouvido a voz de Deus de forma literal. Toda noite, antes de dormir, agradecia por aquele som. Era meu lembrete particular de que o Deus do impossível estava sempre presente. 2 meses após o milagre, senti que estava pronto para o próximo passo. Procurei a direção de um presídio em São José dos Campos. Não para trabalhar lá, mas para servir como capelão voluntário. Diretor, eu sei que minha história é conhecida. Não venho aqui para causar sensação, mas para plantar sementes do Evangelho em corações que precisam de esperança. O diretor, um homem prático chamado Roberto, foi direto. Seu Elias, vou ser franco. Sua fama chegou aqui antes do Senhor. Alguns funcionários têm receio de que sua presença cause tumulto. Eu respondi, diretor, não vim aqui para tumultuar. Vim para pacificar. Se Deus fez um milagre por mim, foi para eu continuar servindo, não para eu me aposentar. Ele me deu uma chance. Vamos fazer um teste de 3 meses. Se correr tudo bem, renovamos. Era tudo o que eu precisava. Uma porta aberta para continuar fazendo aquilo para o qual Deus havia me chamado, confirmado de forma sobrenatural num sábado 13 de maio, que mudou minha vida para sempre. À noite, orando em casa, agradeci a Deus pela oportunidade de recomeçar. O milagre no PEMANO não havia sido o final da história. Havia sido apenas o começo de uma nova fase do ministério que Ele havia me dado. Os 3 meses de teste no presídio de São José dos Campos se transformaram numa experiência completamente diferente do que eu havia vivido no PEMANO. A notícia do milagre do trovão havia chegado antes de mim, criando uma atmosfera mista de curiosidade,
respeito e ceticismo entre os detentos. O diretor Roberto me acompanhou nas primeiras visitas, observando como eu me comportava, como os presos reagiam, se minha presença causava algum tipo de tumulto. Nos primeiros dias, percebi que muitos detentos vinham às pregações mais por curiosidade do que por interesse espiritual. Queriam conhecer o homem que fez Deus falar. Pastor, é verdade que Deus fez um trovão sem chuva para te salvar? Perguntou um jovem na primeira semana. É verdade que 3 caras ficaram surdos para sempre? Questionou outro. Aprendi a contar minha história com simplicidade, sempre redirecionando a atenção para o amor de Deus, não para os aspectos sensacionais do milagre. Com o tempo, um grupo genuíno começou a se formar. Homens que vinham não pela curiosidade, mas pela sede de esperança. Entre eles estava Carlos, um homem de 40 anos que havia matado alguém num momento de raiva e carregava uma culpa terrível. Pastor, será que Deus pode perdoar até mesmo quem tirou uma vida? Foi trabalhando com Carlos que aprendi uma lição valiosa. O milagre que eu havia vivido me dava autoridade para falar sobre o poder de Deus, mas era minha humanidade que conectava corações quebrados. Carlos, eu não matei ninguém, mas já fui mau pai, mau marido. Desperdicei anos da minha vida. Se Deus me perdoou e me deu nova chance, Ele pode fazer o mesmo por você. Ademir eventualmente retomou as visitas comigo, mas apenas em hospitais e asilos. Ele nunca mais conseguiu entrar num presídio. Elias, toda vez que vejo grades, lembro daquele sábado e sinto que podia ter perdido você. Não é medo dos presos, é trauma do que quase aconteceu. Respeitei seus limites e dividimos o ministério conforme nossa capacidade. Daniel surpreendeu a todos ao pedir para me acompanhar numa visita ao asilo. Pai, quero ver como você trabalha. Quero entender por que isso é tão importante para você. Foi tocante vê-lo conversando com os idosos, ajudando a distribuir lanches, ouvindo histórias de vida. No final da tarde ele disse: Pai, agora entendo. Não é sobre religião, é sobre amor. Tarcísio se tornou um dos meus maiores apoiadores na igreja. Numa reunião de obreiros, ele fez uma declaração pública. Irmãos, eu julguei o irmão Elias por falta de preparo teológico. Mas Deus me ensinou que ele usa vasos simples para grandes propósitos. Peço perdão publicamente e declaro meu apoio total ao seu ministério. A humildade de Tarcísio me tocou profundamente. Depois da reunião, conversamos longamente sobre orgulho, sobre como é fácil julgar o chamado dos outros quando nos sentimos ameaçados. Tarcísio, você me ensinou sobre perseverança. Suas críticas me obrigaram a buscar mais de Deus, a me preparar melhor. Nos tornamos verdadeiros irmãos na fé. Irene começou a participar mais ativamente do ministério. Às vezes me acompanhava nos hospitais, conversando com familiares de pacientes, oferecendo palavras de conforto. Elias, quando eu conto para as pessoas que meu marido quase morreu e Deus o salvou, elas prestam atenção de um jeito diferente. É como se nossa história desse credibilidade à nossa fé. 6 meses após o evento, recebi uma carta que me emocionou profundamente. Era de Biel, contando sobre sua transformação completa na prisão. Tio, agora eu lidero um grupo de oração aqui dentro. Tem 15 homens que se converteram depois que eu contei o que aconteceu naquele sábado. Sua semente não parou de crescer. A carta continuava com uma notícia surpreendente. Tio, até o Wallace está diferente. Ele não fala com ninguém por causa da surdez, mas às vezes eu vejo ele olhando para o céu durante muito tempo. Uma vez ele escreveu num papel: Deus está real demais para eu negar. Acho que alguma coisa está mexendo com ele por dentro. Essa informação me fez orar ainda mais intensamente por Wallace. Não sentia raiva dele. Sentia compaixão por um homem que havia desafiado Deus e agora vivia com as consequências. Pedi ao Senhor que usasse até mesmo a surdez dele para quebrantar seu coração endurecido. No trabalho, a situação havia se normalizado. Os clientes curiosos diminuíram e voltei a ser simplesmente o Elias pizzaiolo que fazia massa boa e tinha palavra amiga para quem precisava. Seu João comentou: Elias, você poderia ter virado celebridade, escrito livro, ganhado dinheiro com sua história, mas preferiu continuar simples. Isso me impressiona. Daniel começou a estudar a Bíblia por conta própria. Uma noite, ele me procurou com uma pergunta que me surpreendeu. Pai, eu tenho sentido uma vontade estranha de ajudar pessoas. Será que Deus quer alguma coisa de mim?
Expliquei que Deus chama pessoas em qualquer idade, de qualquer background, para servi-lo de diferentes formas. O advogado que cuidou do caso de Daniel nos procurou meses depois para agradecer. Seu Elias, em 20 anos de carreira, nunca vi um processo ser arquivado tão rapidamente e sem explicação clara. Isso foi mais que sorte jurídica. Eu sorri e disse: Doutor, algumas bênçãos vêm de cima, não do sistema. Macedo se tornou um visitante regular da nossa casa. Ele havia se convertido completamente após presenciar o milagre, e sua filha estava em remissão total do câncer. Pastor, minha família inteira frequenta a igreja agora. Minha esposa diz que eu sou um homem completamente diferente. É verdade, eu era amargo, cético, endurecido. Agora tenho esperança. 1 ano após o evento, o PEMANO foi reaberto com nova administração. O diretor Sérgio Brandão havia sido forçado a se aposentar após investigação sobre negligência durante a rebelião. O novo diretor me procurou. Pastor Elias, gostaria que o senhor voltasse a visitar nosso presídio. Muitos detentos perguntam pelo senhor. A proposta me deixou pensativo. Voltar ao lugar onde quase morri, onde vivi o maior milagre da minha vida. Depois de muito orar, senti paz para aceitar. Diretor, volto sim, mas com uma condição. Não quero tratamento especial. Quero ser apenas mais um capelão servindo a Deus e aos homens que precisam de esperança. Quando entrei novamente no PEMANO, as memórias daquele sábado voltaram com força total. Passei pelos mesmos corredores, pelas mesmas grades, pelo mesmo pátio onde havia gritado o nome de Jesus. Mas agora era diferente. Não havia medo, apenas gratidão e determinação para continuar plantando sementes. Biel havia sido transferido para um presídio aberto, quase em liberdade. Wallace, Fábio e Júnior continuavam ali, cumprindo suas penas estendidas em silêncio permanente. Quando passei pelo pavilhão onde eles estavam, olhei na direção das celas e orei. Senhor, usa até mesmo a surdez deles para quebrantar corações duros. Minha primeira pregação de volta ao PEMANO foi sobre perdão. Falei sobre como Deus perdoa os piores pecados, como Ele dá novas chances mesmo para quem errou feio. No final, um detento jovem se aproximou. Pastor, o senhor é mesmo o cara do milagre? Conta para a gente o que aconteceu. Contei mais uma vez a história, com simplicidade e humildade. Quando terminei, o silêncio no pátio era profundo. Não o silêncio sobrenatural daquele sábado, mas o silêncio reverente de homens tocados pela realidade do poder divino. Um deles sussurrou: Se Deus fez isso por você, talvez Ele possa fazer alguma coisa por nós também. Era exatamente essa esperança que eu queria plantar. A certeza de que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele ama até mesmo aqueles que a sociedade havia descartado. O milagre não havia sido apenas sobre minha salvação física. Havia sido sobre demonstrar que o amor de Deus alcança os lugares mais improváveis, toca os corações mais endurecidos, transforma as vidas mais perdidas. Voltei para casa naquela noite sabendo que estava exatamente onde Deus me queria, fazendo pizzas durante a semana, pregando nos fins de semana, vivendo uma vida simples mas cheia de propósito. O trovão havia sido apenas o começo. O verdadeiro milagre estava acontecendo dia após dia, coração após coração, vida após vida. Em 2007, 1 ano e meio após o milagre, recebi uma notícia que mexeu profundamente comigo. Josué, o detento que havia desaparecido misteriosamente antes da rebelião, estava vivo. A informação chegou através de um advogado que representava presos políticos e havia descoberto que Josué fora transferido para um presídio federal após denunciar detalhes do salve geral às autoridades. Seu Elias, ele salvou muitas vidas com as informações que passou. A rebelião poderia ter sido muito mais violenta se as autoridades não soubessem dos planos antecipadamente. O advogado me entregou uma carta que Josué havia escrito especificamente para mim. Minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. Irmão Elias, sei que deve ter pensado que eu morri ou que te abandonei. A verdade é que descobri detalhes sobre o movimento que estava sendo planejado e tive que escolher entre ficar calado ou tentar evitar uma tragédia maior. Escolhi denunciar, sabendo que seria transferido imediatamente. Oro todos os dias agradecendo a Deus por ter te protegido naquele sábado. Continue plantando sementes que eu planto aqui também. A carta me trouxe um alívio enorme. Durante mais de 1 ano havia carregado uma culpa inexplicável pela desaparição de Josué, me perguntando se havia algo que eu poderia ter feito para protegê-lo.
Saber que ele estava vivo e continuando o ministério em outro lugar foi como receber uma bênção direta do céu. Daniel, que agora tinha 18 anos, tomou uma decisão que surpreendeu toda a família. Decidiu fazer um curso técnico em enfermagem para trabalhar em hospitais. Pai, quero ajudar pessoas como você faz, mas do meu jeito. Acho que Deus está me chamando para cuidar de gente doente. Irene chorou de emoção. Ver o filho escolhendo uma profissão de cuidado era a realização de um sonho antigo. O processo de transformação de Daniel não foi instantâneo nem dramático. Foi gradual, como semente que cresce devagar, mas com raízes profundas. Ele começou a me acompanhar nos hospitais durante os finais de semana, ajudando a distribuir literatura, conversando com familiares de pacientes, aprendendo a orar por pessoas que sofriam. Pai, é estranho. Quando eu oro por alguém e menciono que você é o homem do milagre do presídio, as pessoas ficam mais esperançosas. É como se nossa família tivesse ganhado credibilidade especial para falar de Deus. Era verdade. Nossa história havia se tornado uma ponte para alcançar corações céticos. Irene decidiu estudar para se tornar auxiliar de capelania também. Elias, se Deus salvou você para continuar este ministério, talvez Ele queira que eu te ajude oficialmente. Ela se matriculou no mesmo curso que eu havia feito, estudando teologia básica e técnicas de aconselhamento pastoral. Era lindo ver minha esposa descobrindo seus próprios dons espirituais. Biel foi libertado em regime aberto no final de 2007. Ele me procurou imediatamente, aparecendo na pizzaria numa tarde de quinta-feira. Quando o vi entrando, quase não acreditei. O jovem franzino e revoltado havia se transformado num homem responsável, com postura ereta, olhar limpo, sorriso genuíno. Tio, eu vim te agradecer. Se não fosse o senhor nunca ter desistido de mim, eu estaria morto ou completamente perdido. Ele me contou que havia conseguido emprego numa borracharia em São José dos Campos, estava namorando uma moça da igreja e continuava liderando grupos de oração. O senhor plantou uma semente que não parou de crescer. Biel também trouxe notícias sobre Wallace que me deixaram pensativo. Tio, ele continua surdo, mas alguma coisa mudou nele. Parou de ser violento, fica muito tempo olhando para o céu e às vezes escreve coisas sobre Deus num caderno. Os outros presos dizem que ele virou esquisito, mas eu acho que Deus está trabalhando no coração dele. A informação me encheu de esperança. Comecei a orar ainda mais intensamente por Wallace, pedindo a Deus que usasse até mesmo sua surdez permanente para quebrantar seu coração endurecido. Senhor, se o teu trovão o deixou surdo para o mundo, que ele aprenda a ouvir tua voz no silêncio. No presídio de São José dos Campos, meu ministério floresceu de forma surpreendente. O grupo de estudo bíblico cresceu de 5 para 20 homens em 2 anos. Carlos, o homem que havia matado alguém, se tornou meu auxiliar principal e demonstrava uma transformação genuína. Pastor, antes eu vivia com ódio de mim mesmo. Agora sei que Deus me perdoou de verdade. Macedo foi promovido a chefe de segurança no Pemano e se tornou um aliado valioso para o ministério de capelania. Pastor, depois do que presenciei, jamais vou dificultar o trabalho de homens de Deus. Pelo contrário, vou fazer de tudo para facilitar. Sua filha estava completamente curada, e ele atribuía a cura ao milagre daquele sábado. Tarcísio morreu subitamente de infarto em 2008. Antes de morrer, ele me procurou para uma conversa final que ficou marcada na minha memória. Elias, obrigado por me ensinar sobre humildade. Eu era orgulhoso, julgava o chamado dos outros. Você me mostrou que Deus usa vasos simples para grandes propósitos. O funeral de Tarcísio foi um momento de reflexão profunda sobre perdão e reconciliação. Durante o velório, sua viúva me agradeceu. Irmão Elias, meu marido mudou muito depois que pediu perdão ao Senhor. Morreu em paz, sem amargura no coração. Era gratificante saber que nossa reconciliação havia trazido cura para ambos. Em 2009, 3 anos após o milagre, algo extraordinário aconteceu. Recebi uma carta inesperada. Era de Wallace. Alguém havia escrito por ele, mas as palavras eram claramente suas. Pastor, eu não posso ouvir nada desde aquele dia, mas aprendi a ouvir Deus no silêncio. Peço perdão por ter tentado matar você. Aceito Jesus como meu Salvador. A carta continuava. Eu entendi que Deus me deixou surdo não como castigo, mas para me ensinar a ouvir com o coração. No silêncio,
Descobri que ele fala mais alto que qualquer barulho do mundo. Obrigado por orar por mim mesmo depois do que eu fiz. Chorei lendo aquelas palavras, lembrando da promessa bíblica de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Pedi autorização especial para visitar Wallace no Pemano. Quando nos encontramos na sala de visitas, foi um momento profundamente emocional. Ele estava mais magro, cabelos grisalhos, mas havia uma paz no rosto que eu jamais havia visto antes. Comunicamo-nos por escrito, e cada palavra dele demonstrava uma transformação genuína. Pastor, durante 3 anos vivi revoltado com Deus por me deixar surdo, mas aos poucos entendi que ele estava me protegendo de mim mesmo. No silêncio, parei de ouvir a voz da raiva e comecei a ouvir a voz do amor. Wallace havia se tornado um homem completamente diferente através da disciplina divina. Oramos juntos naquela sala, eu falando em voz alta, ele orando em silêncio, mas ambos conectados ao mesmo Deus que transforma vidas impossíveis. Quando me despedi, Wallace escreveu uma última mensagem. Diga para todos que até mesmo quem desafia Deus pode encontrar perdão. O silêncio me ensinou que ele nunca para de amar. Voltei para casa naquele dia com o coração transbordando de gratidão. O milagre do trovão não havia sido apenas sobre minha salvação física. Havia sido sobre demonstrar que o amor de Deus alcança até mesmo os corações mais endurecidos, que sua misericórdia é maior que nossa maldade, que ele pode usar até mesmo nossas consequências negativas para nos ensinar sobre seu amor. Daniel, agora formado em enfermagem, conseguiu emprego no mesmo hospital regional onde eu havia sido internado após o milagre. Pai, é incrível trabalhar no lugar onde você foi curado. Toda vez que passo por aqueles corredores, lembro que nossa família foi abençoada de forma sobrenatural. Irene completou o curso de capelania e se tornou minha parceira oficial no ministério. Juntos visitávamos hospitais, asilos e presídios, levando esperança para pessoas que haviam perdido a fé na vida. Nossa história como família transformada por Deus abria portas que palavras sozinhas não conseguiriam abrir. À noite, deitado na cama ouvindo o zumbido suave no meu ouvido que nunca foi embora, agradecia a Deus por cada pessoa tocada através daquele sábado extraordinário. Biel livre e transformado. Wallace convertido no silêncio. Macedo e sua família servindo a Deus. Daniel seguindo seu chamado. Irene descobrindo seus dons. Josué plantando sementes em outro lugar. O trovão havia durado apenas segundos, mas seus ecos continuavam se espalhando anos depois, tocando vidas, transformando corações, provando que quando Deus fala, sua voz ressoa pela eternidade. Estou aqui em 2025, aos 60 anos, terminando de preparar a última pizza do dia. São quase 9 da noite, a pizzaria está vazia, e eu tenho estes momentos silenciosos para refletir sobre os 19 anos que se passaram desde aquele sábado que mudou tudo. Minhas mãos, agora mais enrugadas e calejadas, ainda amassam a massa com o mesmo carinho de sempre, mas meu coração carrega uma história que poucos puderam viver. Daniel está com 36 anos hoje, casado com a Marina, uma enfermeira que conheceu no hospital. Eles me deram um neto lindo, o Davi, que tem 5 anos e me chama de vovô Elias. Toda vez que vejo aquele menino correndo pela casa, lembro de como quase perdi a chance de conhecê-lo. Daniel se tornou um enfermeiro respeitado e às vezes ainda me acompanha nas visitas hospitalares. Pai, nunca vou me cansar de ouvir você contar nossa história. Cada vez que alguém ouve, uma semente é plantada. Irene está com 61 anos e se aposentou do hospital há 3 anos por causa de problemas na coluna, consequência de décadas cuidando de pacientes. Mas ela nunca se aposentou do ministério. Continua sendo minha parceira fiel na capelania, visitando principalmente mulheres em hospitais e asilos. Elias, estes foram os melhores anos da nossa vida. Você se tornou o homem que eu sempre orei que fosse, presente, carinhoso, com propósito de vida. O zumbido no meu ouvido direito continua até hoje, suave mas constante. É meu lembrete particular de que um dia ouvi a voz de Deus de forma literal. Toda manhã, quando acordo e ouço aquele som discreto, agradeço por estar vivo, por ter família, por ter propósito. Os médicos dizem que é normal após trauma acústico, mas eu sei que é mais que isso. É a marca física de um encontro sobrenatural. Biel, hoje com 40 anos, mora em São José dos Campos
Trabalha na mesma borracharia há 15 anos. É casado com a Sônia e tem 2 filhos. Nos afastamos gradualmente ao longo dos anos, não por ingratidão ou mágoa, mas porque ele precisava seguir sua própria vida, sem depender eternamente da lembrança daquele dia. Ainda oramos um pelo outro, ainda nos falamos pelo telefone de vez em quando. Mas ele construiu sua identidade muito além de ser o Biel que presenciou o milagre. Quando converso com ele nas ligações de fim de ano, percebo um homem realizado, pai responsável, marido fiel, trabalhador honesto. Tio, às vezes meus filhos perguntam por que eu tenho tanta fé em Deus, e eu conto a história daquele sábado. Eles ficam boquiabertos. A semente que plantamos naquele jovem franzino e revoltado cresceu e está dando frutos até na próxima geração. Macedo se aposentou em 2018 e hoje frequenta uma pequena igreja evangélica com a esposa. A filha, que estava com câncer, se formou enfermeira e trabalha no mesmo hospital que Daniel. Pastor, minha família inteira sabe que começamos a viver de verdade depois daquele dia. Minha filha sempre diz que Deus a curou 2 vezes, primeiro do câncer, depois me dando um pai novo. Wallace morreu na prisão em 2020, aos 54 anos, vítima de complicações do diabetes. Mas morreu convertido, em paz com Deus. Recebi uma carta dele poucos meses antes da morte. Pastor, obrigado por nunca ter desistido de orar por mim. Vou encontrar Jesus no silêncio eterno, mas desta vez será o silêncio da paz, não do castigo. O homem que quase me matou encontrou salvação no mesmo Deus que me protegeu. Fábio e Júnior cumpriram suas penas e foram libertados. Ambos continuam surdos, mas soube através de conhecidos que seguem vidas simples e pacíficas. Fábio trabalha numa oficina mecânica e Júnior numa padaria. Eles carregam no corpo a lembrança física do dia em que desafiaram o Todo-Poderoso, mas oro para que carreguem no coração a certeza de que Deus ainda os ama. Josué morreu num presídio federal em 2015, aos 79 anos. Até o fim manteve correspondência comigo, contando sobre o ministério que desenvolvia entre presos políticos. Irmão Elias, plantamos sementes em terrenos diferentes, mas servimos ao mesmo Deus. Nos encontraremos na eternidade para celebrar juntos as colheitas. Sua morte foi uma perda pessoal grande, mas sei que ele partiu sabendo que havia cumprido seu propósito. Ademir continua vivo, com 73 anos, mas nunca mais entrou num presídio após aquele trauma. Ele se dedica exclusivamente a hospitais e asilos, onde desenvolveu um ministério lindo com idosos abandonados. Elias, cada um de nós tem seus limites e seu chamado específico. Aceito que o meu não inclui presídios, mas inclui amor por pessoas esquecidas. Aprendemos que servir a Deus não significa fazer tudo igual, mas fazer nossa parte com excelência. Dona Juliana, a funcionária que foi refém comigo, se converteu 3 anos depois do evento. Ela me procurou numa tarde e disse: Seu Elias, demorei para aceitar, mas não consigo mais negar o que vi naquele dia. Quero conhecer esse Deus que fez aquilo. Hoje, ela congrega numa igreja e às vezes me pede para contar nossa história para outros membros. Continuo fazendo pizzas na mesma esquina do centro de Taubaté. Seu João morreu em 2021 e agora trabalho para o filho dele, Joãozinho, que me trata como família. Seu Elias, meu pai sempre dizia que você é o funcionário mais honesto que ele já teve. E depois da história do milagre, os clientes respeitam ainda mais este lugar. A pizzaria se tornou um ponto de referência na cidade, não pela comida apenas, mas pela história que aconteceu com seu pizzaiolo. As pessoas ainda me procuram para contar problemas, pedir oração, buscar conselho. Aprendi que quando Deus faz um milagre na vida de alguém, essa pessoa se torna uma ponte entre o céu e a terra para outros que precisam de esperança. Não é fardo, é privilégio. Cada conversa na pizzaria, cada oração sussurrada entre um pedido e outro, cada palavra de encorajamento que ofereço é fruto daquele sábado transformador. Hoje mesmo, uma senhora de uns 70 anos veio buscar uma pizza e aproveitou para desabafar sobre a doença do marido. Seu Elias, todo mundo na cidade conhece sua história. Se Deus fez aquilo por você, será que Ele pode curar meu Antônio? Segurei as mãos daquela mulher, orei com ela ali mesmo no balcão da pizzaria e vi esperança acender em seus olhos cansados. Às vezes as pessoas me perguntam se eu gostaria de ouvir aquele trovão de novo, se sinto saudade dos momentos sobrenaturais.
Eu respondo que não preciso. Aprendi a ouvir Deus no silêncio, na rotina, nos pequenos gestos do dia a dia. Ele não precisa gritar toda hora. Às vezes um sussurro basta. Mas quando ele precisa te acordar, quando precisa te tirar da zona de conforto, quando precisa te mostrar que ele está no controle, aí ele grita. E quando Deus grita, nem os surdos deixam de ouvir, porque o som fica na alma. O trovão foi só o começo. O milagre de verdade foi aprender a viver cada dia como se Deus estivesse ouvindo, porque Ele está. Foi descobrir que a presença divina não se manifesta apenas em momentos extraordinários, mas principalmente na fidelidade cotidiana, no amor constante, na esperança renovada a cada manhã. Fecho a pizzaria, desligo as luzes, tranco a porta. Caminho pelas ruas de Taubaté, olhando para o céu estrelado, lembrando daquele sábado quando o céu azul explodiu em som e silêncio. Chego em casa onde Irene me espera com o jantar pronto, onde às vezes Daniel traz o netinho para dormir, onde a presença de Deus é real e constante como o ar que respiramos. Antes de dormir, como faço há 19 anos, agradeço pelo dia que mudou minha vida para sempre. Agradeço por cada pessoa tocada através daquela experiência. Agradeço por ser simplesmente Elias. Não o homem do milagre, mas o servo fiel que aprendeu a ouvir Deus até no silêncio. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança. Juntos. Se você é uma mulher que passou por situações similares, que viveu momentos em que só Deus podia te socorrer, que experimentou o poder divino de forma real em sua vida, compartilhe sua história nos comentários. Cada testemunho é uma semente de esperança para quem está passando por dificuldades. Sua voz pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Vai ser uma honra dar voz à sua história.